mistério da terceira pessoa da Trindade, e aí nesses que simboliza os 2 denários, ou seja, 2 denários significa 2 dias, mas de maneira simbólica, escatológica, significam 2.000 anos. Então 4.000 anos entre Adão e Jesus, 2.000 anos entre o ministério, né, que diz respeito ao ministério do Espírito Santo, é o ministério sobre os gentios, o povo gentílico, como Paulo nomeia, né, que é o momento que nós estamos vivendo agora, e o 7º período seria os 1.000 anos ou o milênio. Daí eu falar para você que o milênio, na verdade, é o Shabá, o milênio sabático, o milênio do Shalom, do equilíbrio, da justiça e da paz eterna, da paz plena, perfeita, que é a paz expressa em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. Tá? Dentro dessa lógica de milênio, a gente já entendeu que esse milênio, e eu vou começar a partir de agora, a gente leu Romanos capítulo 8, versículo 18, eu não vou ler todo o versículo, todo o capítulo que nós lemos ontem, versículo 23. Romanos 8, 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Está falando sobre a natureza. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então a gente entendeu que haverá uma reconciliação. E essa reconciliação, como fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você está entendendo o quê? Que diante desse texto, porque Deus amou o mundo significa universo. Nesse sentido, né, na forma etimológica da palavra mundo, agora na frase original no grego, significa universo. Porque Deus amou o universo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a redenção, a reconciliação não é apenas com o gênero humano, mas é com todo o universo, com toda a natureza, com toda a criação. E dentro dessa condição, o milênio, ele é imprescindível. Por que imprescindível? Eu já falei, eu sempre falo para você de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Eu sempre falo. Há muito tempo que eu falo para você. Que é o seguinte, que a gente entende o mundo a partir de Gênesis 3. E às vezes, sem querer, nós somos levados a nos esquecer que o principal não está a partir de Gênesis 3, mas o principal, segundo a origem da criação em que o Elohim, a Trindade, promoveu a criação em todos os sentidos, é Gênesis 1 e Gênesis 2. Então o que é o milênio? O milênio é a restauração, presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é doutrina de fundamento. Agora não é opinião, é doutrina de fundamento. Então o que é o milênio? O milênio é restauração de Gênesis 1 e Gênesis 2. Por quê? Eu falei isso para você ontem. A humanidade, o homem, as culturas são levadas de maneira irresponsável, vamos dizer, a banalizar a vontade de Deus, a desprezar a palavra de Deus, exatamente porque não vê na sua geração o cumprimento da palavra. Não obstante Deus ser eterno e a sua palavra ser eterna, passarão céu e terra, mas a sua palavra não passará. Mas nós, na nossa limitação, nós não lembramos disso. Então a gente vê a vida dentro dos nossos, 80 anos, 90 anos. Mas o que Deus está falando é um acontecimento progressivo, permanente e eterno, que é toda a palavra de Deus. Porque tudo que vem de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Não teria como ser diferente. Daí, nós entendermos o milênio como sendo a necessidade de
a vontade do Senhor se manifestar, inclusive sobre a criação. Porque não só, como diz em Romanos 8, não só nós seremos libertos e redimidos, mas a criação juntamente conosco. Então diz assim em Isaías 33, 24, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então é o momento em que todas as coisas serão reequilibradas na origem, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu no início, antes da queda do homem. Por que antes da queda do homem? Porque na queda do homem houve uma alteração da criação. Houve uma alteração em todo o universo. E essa alteração permanece até que nós sejamos remidos, libertos, completamente estabelecidos sobre os patamares que o Senhor estabeleceu desde a criação. Então, eu diria para você que é o retorno a Gênesis 1 e Gênesis 2. Eu li Isaías 65, 17 a 25, falando sobre o equilíbrio, a criança estará pastoreando leão, ursa, lobo, ovelha, carneiro. Zacarias 8 também fala a respeito que os velhos estarão na praça junto com os novos e as crianças estarão brincando. Ou seja, é um ambiente completamente diferente que nós não conhecemos. Conhecemos por causa das palavras de Isaías, mas nós não conhecemos porque não temos nenhuma referência a respeito. Isaías 11, versículo 1 a 10 também eu li, vou ler só o versículo 5 em diante, diz assim, a justiça será o cinto dos seus lombos, está falando sobre Jesus, e também sobre o seu reinado terreno. Agora não é mais o seu reinado no nosso coração, um reinado espiritual, agora é tudo isso, nosso coração é espiritual, mas também é terreno. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e o pequenino os guiará. Falando do pastorzinho ali que estará pastoreando todas as coisas. Então, por que isso? Porque há uma necessidade. Qual é a necessidade? De termos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Sem agora a interferência do pecado. Sem agora a interferência da iniquidade. Sem agora a interferência da maldição. Então é um ambiente perfeito. Natural e perfeito. De maneira física, de maneira territorial, geográfica, tá? Então, por isso, da importância do milênio, para que toda a humanidade, as hostes espirituais, sejam testemunhas de que o Senhor havia, sim, estabelecido um ambiente completamente equilibrado. Então, o milênio é necessário. O milênio é imprescindível para que tudo isso aconteça. Isaías 35, versículo 8 diz assim, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Agora olha o versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então o que o Isaías está falando, em Isaías 35, uma passagem conhecidíssima, muito pregada, mas ele está falando o quê? Que os animais serão reequilibrados na sua natureza original, e não na sua natureza de criação caída, de gênero humano caído. Não, na sua condição original. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Isaías 65, 25, já li, vou ler de novo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E como será o governo de Jesus Cristo? Porque esse milênio será instaurado no governo terreno de Jesus Cristo. Isaías capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 62, estou falando sobre o governo terreno de Jesus Cristo no milênio, conforme aquilo que nós entendemos, conforme aquilo que está escrito em Apocalipse. Isaías 62, versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aqui é exatamente a Jerusalém espiritual, mas agora também física, que é diferente dessa Jerusalém. Lembre-se que o livro de Apocalipse compara essa Jerusalém como Sodoma e Egito. Então não é dessa Jerusalém, não obstante essa Jerusalém espiritual e terrena e eterna ser depositada por sobre a Jerusalém terrena dos dias de hoje, né? Isaías 60, versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Isaías 66, 20 diz assim: trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares e vasos puros à casa do Senhor. Então será estabelecida, né, o mover de adoração por sobre a terra, e nós, o povo de Deus, nos ajuntaremos e nós nos encontraremos ali em Sião, no Monte Santo do Senhor, para adorá-lo, para servi-lo, para cantarmos louvores, porque o milênio é o tempo do equilíbrio, e nós voltaremos à nossa essência, o que fala Paulo em Efésios capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então nós voltaremos a essa condição. Miqueias capítulo 4, versículo 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pareceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como daqui está para dar à luz? Sofre dores, esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia,
Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti. Aqui está falando exatamente dessa guerra, que é uma guerra em um ambiente incrível, isso, né? O gênero humano, e agora, né? Sem a, vamos chamar assim, com toda a liberdade, mas mesmo assim haverão pessoas que se levantarão contra Jesus, mesmo nesse ambiente de reino. Veja só. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem: seja profanado e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entende o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre de bronze, as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Mateus 5, 34, 35 diz assim: eu, porém, vos digo, é Jesus falando, né? Ainda lá no Sermão do Monte, Mateus 5, já passamos por essa passagem, diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então, em outras palavras, se o céu é o trono de Deus, Jerusalém é o trono do rei. Entendeu? O ambiente celestial que será depositada sobre aquele lugar. Não haverá guerras, né? Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos, que é o ambiente do Senhor, é um ambiente, né, maravilhoso, que vamos dizer assim, é a plenitude da presença revelada do Senhor. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearem e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Isaías, capítulo 2, versículo 1, são vários textos, mas eu vou ler esse último aqui e a gente vai orar. Palavra que, em visão, veio em Isaías capítulo 2, versículo 1. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensines os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas, de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, é exatamente esse período de uma grande constatação de todo o universo que realmente o Senhor Jesus é rei no céu, mas também é rei na terra. E que o seu reino é perfeito, é completamente estabelecido sobre fundamentos em que a Trindade promoveu para que se manifeste. Então, aquilo que esse primeiro grupo aguardava e não entendeu, quando na vinda do Senhor Jesus pela primeira vez, ele veio para reinar nos corações e não o reino físico
geográfico, territorial, isso não significa que ele não virá ali na frente, no futuro, no milênio, e não estabelecerá realmente esse reino. Daí eu falar para vocês que muitos desse grupo estão, desculpe o termo, ignorantemente falando, estão arredios, com o pé atrás com Jesus Cristo. Mas tudo isso depois será resolvido e será revelado dentro dos seus corações também. E nós, como grupo gentílico, fizemos a nossa parte nesse momento. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quer dizer, o que Paulo está falando, puxa vida, vocês não conseguem resolver as pendengas entre vocês? Precisa ir, né, numa justiça humana, numa justiça comum, terrena, que a gente sabe o que é justiça, né? Veja só os nossos magistrados, como eu chamo, do Olimpo, né, que você não pode nem falar. Se falar alguma coisa, olha lá. Por quê? Porque se autodenominam entidades, né? Então, quer dizer, nós como servos de Deus, Paulo exortando, seremos, né, obrigados a levarmos as nossas pendengas internas na mão da justiça terrena? Veja só, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, nós não apenas haveremos de reinar com Jesus Cristo, como diz o livro de Colossenses, mas também, não obstante esse privilégio de estarmos entronizados juntamente com Jesus Cristo, mas que também iremos julgar o mundo e também aos anjos. Ou seja, nós temos que trabalhar a nossa maturidade agora, já, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de aferir as coisas, porque, olha, existe uma grande tarefa e que o Senhor nos convidará a participarmos com Ele. Então, é tempo de maturidade, é tempo de termos esperança nesse milênio, onde a natureza, onde todos os fundamentos da criação serão reposicionados conforme a origem, conforme tudo aquilo que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. É maravilhoso, não é? Glória a Deus. É por isso que eu sempre falo para você, não, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão amanhã eu falo a respeito, mas eu vou falar da criação e por que, né, é diferente, e viu Deus que era bom, né? Mas a Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Cadê o perfeito? Exatamente esse ato que a gente precisa pensar a respeito, e amanhã a gente conversa a respeito. Amém? Glória a Deus, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar pelos nossos queridos, os nossos pedidos de